E assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Começando o capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então eu lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me o restante que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Então estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o meu Deus. Vamos ler esse texto, vamos ler. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Aleluia, Jesus. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e o cumprires, então, ainda que vossos rejeitados, ainda que vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aleluia, só tem irmão. Aleluia. Aleluia, Jesus. A gente entendeu um pouco o que aconteceu com Neemias. A gente precisa saber que Israel, antes desse cativeiro, passou por mais 2 cativeiros: o cativeiro da Síria e o cativeiro babilônico. E nesse momento, Deus agora decide levantar a vida de quem? De Neemias. Por quê? O cativeiro da Síria, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 18, versículo 11 e 12, mostra que o rei da Síria toma Israel, especificamente o reino norte, onde a capital era Samaria. Esse rei toma Israel e leva cativeiro para a Síria. Quando Israel está cativo na Síria, acontece outro grande evento da história, porque quando eles estão na Síria cativos, diz a Bíblia que eles ali estão só, porque agora, pelos próprios atos de Israel, Deus decide que o inimigo tomasse aquilo que Deus tinha dado para eles. Estando eles na Síria, agora o Império Babilônico
invade a Síria, e quase que automaticamente todos os habitantes, tanto assírios como judeus, agora foram levados para o segundo cativeiro, que é o cativeiro babilônico. Nesse cativeiro acontece mais um terceiro exílio, que foram os persas. E detalhe que quando os persas tomam o cativeiro babilônico, controlam todo aquele povo e toda aquela região, eles também deixam Israel ir para a sua própria terra natal. E aí a gente vai entender como é que Neemias entra na história. Você lembra que Neemias ele tinha uma função naquele reinado? Qual era a função de Neemias? Sabe o interessante de ser copeiro? É que todavia que Neemias ia servir ao rei, primeiro ele tomava o vinho que ele ia servir e dar ao rei. Por quê? Porque se houvesse alguma pessoa querendo atentar contra o reinado e atentar contra o rei, Neemias ia ser como o ratinho de laboratório, como uma cobaia. Se ele beber e ele não morrer, ele pode servir ao rei. Mas se ele beber e morrer, está entendido que alguém atentou contra o rei. Me diz uma coisa: a gente ouve falar de Jeremias, quando é levantado por Deus por profeta, que ele era filho de uma família sacerdotal. A gente vê grandes profetas que tinham uma linhagem ministerial, mas quando você vai ler a história de Neemias, ele é apenas filho de um pai. Mas eu quero que você já comece a entender a ministração dessa noite. Deus, ele não olha apenas para a capacidade que você tem hoje, irmão. Deus, ele não olha apenas para as influências que você tem, mas ele olha especificamente para o coração quebrantado. Neemias ele pergunta para um de seus irmãos que estavam em Jerusalém, e é bom a gente saber que Jerusalém estava deserta, porque foi saqueado pelos dois impérios, o assírio e o babilônico, e Jerusalém estava no estado de opróbrio. Ninguém queria saber mais da cidade que Deus tinha escolhido para Israel habitar. Ninguém queria mais, os muros derribados, o templo foi derrubado, nada mais tinha de precioso na cidade de Jerusalém, Israel. Só que agora Neemias pergunta para os seus irmãos que estavam naquele redor, e pergunta: como está a situação da minha cidade? Foi o que ele diz: Neemias, está deserto, os muros estão caídos, o templo está derrubado. E Neemias, quando ele ouve essas palavras, ele começa a chorar. Eita, você tem que entender uma coisa, irmão. Sabe que o profeta ele entende o coração de Deus? Sabe que o profeta ele é sensível ao que Deus determina para o seu povo? E naquele momento Jeremias sentiu a dor que Deus sentia. Ele começa a chorar e fazer oração, pedindo: Deus, que o Senhor possa usar de misericórdia com o teu povo. E a gente quer entrar nessa introdução, porque quando Neemias vai falar com o rei, dentro de si ele temia. Porque, irmão, escute bem, naquela época o rei tinha um status sobremaneira maior do que os servos. Hoje em dia você levanta um presidente e você fala o que quiser do presidente, o que você bem entender. Mas naquela época, falar de rei é assinar um decreto da sua própria morte. E quando Neemias vai falar com Deus várias vezes, dentro de si, diz a Bíblia que ele faz orações, porque ele precisava falar que tinha que reconstruir os muros, mas sabia que a autoridade que estava diante dele tinha poder para tirar a vida. Só que deixa eu dizer uma coisa para ti: as pessoas podem tirar a vida do corpo, mas quem tira a vida da alma é somente Deus. Então Neemias estava confiante numa palavra: eu vou.
Porque maior do que o meu medo é saber que existe um povo cheio de promessa e que precisa ser restabelecido novamente. O meu medo é até grande, mas o meu chamado é maior do que meu medo, irmão. Entende isso? Muitas vezes se deparamos com situações da vida a qual o nosso chamado diz, faz isso, mas é perigoso. Mas quando entendemos que o mistério que Deus levantou sobre a nossa vida tem que ser maior do que o nosso medo, a gente vai entender que não importa as barreiras, não importa as perseguições, eu estarei na rocha. Então Neemias fala, e Neemias recebe, agrada o coração do rei, e o rei libera isso. Só que aprenda uma coisa, você tem que ser espiritual, mas a espiritualidade também não pode tirar a tua sabedoria. E Neemias fala assim, rei, é o seguinte, eu preciso de uma carta autorizando para quem me questionar que eu estou reconstruindo esse muro, eu tenho o teu selo. Aleluia, irmão. E eu vou começar a liberar a palavra. Quer fazer alguma coisa para Deus? Quer reconstruir algum muro derribado? Peça a assinatura do Criador. Você consegue entender essa mensagem? Não dá para me dizer, eu vou construir um muro, se primeiro não passar pela autorização daquele que é dono do muro. Você consegue entender a mensagem? Agora Neemias, com a carta bonitinha assinada, vai. Ele começa a reconstruir. O que acontece? Se levanta Sanbalat, Tobias e começa a questionar a obra que ele está fazendo. Sabe uma coisa? Ninguém está livre da língua de ninguém. Só que tem um porém. Eu posso não estar livre da língua de uma pessoa, mas eu sei que se eu faço a vontade de Deus, Ele é poderoso, Ele é justo para me honrar, me aperfeiçoar em toda a sua obra. Neemias começa a reconstruir um muro, irmão. E o detalhe é que Jerusalém estava numa situação deserta. E sabe o que a palavra de Deus nos ensina? É na nossa situação de devastidão que temos que reconstruir um muro sem olhar para quem está criticando, para quem está apontando, para quem está dizendo não vai dar certo, e olhar para o muro e dizer, vou reconstruir esse muro na minha vida. A gente está no terceiro dia do óleo e unção, não é verdade? E a gente sabe que não adianta receber uma palavra lançada se essa palavra não se fazer presente no nosso interior. A gente ouve com o ouvido, mas crê com o coração. A gente ouve com o ouvido, mas executa. Ei, preste atenção. Me diz uma coisa, naquela época, porque teve várias pessoas mais bem-sucedidas que Neemias, mas ele foi o único que se importou com a situação de Israel. Ele foi o único que olhou para os muros de Jerusalém e disse, e ele reconheceu que mesmo Israel estando afastado do seu Criador, Israel ainda tinha identidade de povo eleito. Sabe uma coisa? O pecado pode manchar a tua história, mas o sangue de Jesus, ele impede que o pecado apague. Existe um Deus que todavia olha para os nossos corações e Ele começa a discernir se estamos indo em caminhos retos ou caminhos tortos. E deixa eu te dizer uma coisa, é o coração onde procede as fontes da vida, é daqui que sai o que eu sou, é a boca que pronuncia o que o meu coração está cheio. Vem cá, o que você tem pronunciado? A Bíblia fala que nosso Deus, Ele é zeloso. Por que zeloso? Porque Ele se importa da maneira que estamos hoje vivendo. Ele se importa com a nossa situação. Ao contrário, Ele não teria levantado Neemias para olhar para a situação devastada de Israel e dizer, é preciso reerguer os muros. Muitas vezes na nossa vida, nossos muros são caídos, nossos muros estão derrubados, e quem pode levantar esse muro não é outro senão o Senhor.
Muitas vezes os nossos muros é a nossa casa. E na nossa casa está o nosso maior tesouro, que é a nossa família. E às vezes, irmão, o inimigo quer derrubar o muro da nossa casa para que ele possa entrar, destruir, roubar e matar. Só que quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o sangue que foi vestido na cruz do Calvário, e ele pede que o inimigo toque sequer na porta de entrada. Porque a nossa porta de entrada tem que ser ungida, tem que ser revestida, e é revestida com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se não for o sangue, Satanás toca. Se não for o sangue, Satanás pega. Mas quem tem a marca da promessa vai tentar de todas as formas, mas tem o sangue nos umbrais. Vai tentar de todas as formas, mas tem o sangue de Jesus na minha vida. Aleluia! Meu Deus do céu, Jesus. A palavra de hoje de manhã da consagração foi referente à própria palavra de Deus. E foi uma confirmação daquilo que o Senhor me mostrou. Não tem como eu vir aqui numa campanha. Não tem como eu vir aqui todos os cultos se eu não consigo exercer aquilo que eu ouvi daqui de dentro. E aqui de dentro não sai outra coisa se não for a palavra de Deus, irmão. Daqui de dentro não sai outra coisa se não for a Escritura de Jesus. Por quê? Porque não se importamos em quantidade, mas em vidas que são transformadas diariamente pela palavra. Aleluia! Porque é melhor qualidade do que quantidade. Porque pode existir igreja de 200 membros, 300 membros, 400 membros, 500 membros. Se não for pregada a palavra de Deus, os 500 membros vão para o inferno. Mas se existir uma igreja com 20 membros que pregue a verdade e a sã doutrina, se prepara, porque essa igreja está sendo preparada para o ecoar da trombeta do anjo. É essa igreja que sobe, é essa igreja que conhece o terceiro céu, é a igreja que ouve e pratica a palavra. Aqui é curioso, é mistério, mas quando o pastor Fábio pegou a Bíblia de manhã e começou a demonstrar dessa forma, numa semana anterior eu estava com essa imagem na cabeça, dessa mesma forma, mostrando a Bíblia. Dá para entender o trabalhar de Deus? Às vezes não dá, mas não precisamos entender às vezes, é somente obedecer e praticar. Dá para entender um Deus que escolhe Israel sendo desobediente. Dá para entender um Deus escolhendo igreja sendo imperfeita. Dá para entender Jesus Cristo olhando para a noiva, vendo que a noiva erra, vendo que a noiva às vezes peca, e mesmo assim ele não desiste dela. Existe um profeta que Deus simbolizou com a sua própria personalidade. Esse profeta pega uma prostituta e se casa com ela. E acontece que ela vem constantemente traindo ele. E Deus diz: tem que ficar. Porque Deus está mostrando para hoje, não para aquela época, especificamente para hoje, que mesmo você errando, irmão, Ele ainda olha para ti e diz: volta aí para casa do Pai. Oh, glória! É só ver a história do filho pródigo. Era filho. O pai lhe impediu de ele sair de casa. Impediu ou impediu? Não. Porque Deus é um Deus obediente. A própria palavra diz que Ele bate na porta primeiro. Se você tiver o coração quebrantado, você abre e Ele entra. Mas se você não abrir, Ele dá meia volta e vai-se embora, irmão. O que eu estou querendo dizer é que você quer reconstruir os muros, você quer reconstruir Jerusalém, espiritualmente falando, comece a ouvir a voz de Deus batendo na porta, porque Ele não bate a porta senão para dar instruções. Repete comigo: Deus bate a minha porta para me dar instruções.
Ele quer ter comunhão, e na comunhão a palavra dele é manifestada. Na comunhão a palavra dele é exposta. Vem cá. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. E a palavra que era pregada naquela época, na época de Adão, na época dos patriarcas, era a palavra oral. Porque Adão conheceu Deus e ele conversava com Deus. E diz a Bíblia que o terceiro filho de Adão é Sete. E quando nasceu Sete, começou a invocar o nome de Deus. Só que não tinha os 10 mandamentos. Foi Deus descendo no jardim do Éden e o homem ouvindo as suas palavras, que foi passando de geração em geração. Aleluia! Depois chega Moisés com as pedras. E agora Israel não tem mais questionamento para errar, porque a palavra de Deus agora está exposta. Quer ser bem sucedido? Obedeça os estatutos. Quer ser bem sucedido? Obedeça os mandamentos. Quer ter uma vida em paz na sua terra? Obedeça a palavra de Deus. Mas se vocês se distanciarem, eu entregarei vocês nas mãos das nações dos ímpios. Israel passou por essa fase. E sabe o que eu mais admiro na palavra? É porque se você desobedecer a Deus também, Deus vai te levar para desertos. Se você se desobedecer, Deus vai te levar para desertos espirituais. É difícil sair como Deus leva. Só sai se aquebrantar novamente, irmão. Vem cá. Eram milhares de povo no deserto, mas somente 2 pisaram na terra prometida. Sabe o que a Bíblia diz? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta larga, muitos entram nela, mas a porta estreita são poucos. Por quê? Vem cá. Tem uma época de Israel que Deus preserva 7.000 profetas. Hoje em dia, se você vê gente com nome de profeta, você conta 20 milhões, 50 mil. Vem cá, o profeta é contado nos dedos. Porque tem muito profeta, entre aspas, que só tem nome de profeta. Vem cá, profecia que não sai e emana dessa palavra não tem nome de profecia. Tem nome de bate-boca de homem, tem nome de ladainha, mas se tiver dentro da palavra, se prepara. Oh, aleluia! A gente vê muita gente profetizando. Deus vai entrar e vai resolver a tua história. Só que o cristão não se prepara para Deus mudar a história e quer que Deus mude a história. O profeta de Deus vai te honrar. Deus vai te dar uma casa nova, irmão. Deus vai te levantar um ministério, mas o cristão está dentro de uma rede deitado, sem pegar a Bíblia para ler e estudar. Deus não levanta. Aleluia! A Bíblia é um objeto para se olhar, para se ler. Isso aqui não é para quem tem ministério da palavra. Não é somente para quem tem ministério da palavra. Não é somente para quem tem ministério de louvor, é para todos. A Bíblia fala que a palavra do Senhor é para todo que crê. Mas como crer se eu não leio? Você consegue entender? Como crer se eu não examino? O que eu estou crendo é a nossa mensagem de hoje. Será que eu estou crendo na Bíblia ou eu estou crendo em qualquer profeta que se levanta e diz Deus vai te honrar? Eu estou dizendo, rapaz, que a palavra vai ser quase igual à palavra de manhã. Não posso fugir disso. Não posso fugir. Glória a Deus. Neemias só construiu os muros porque ele sabia que Deus era fiel para honrá-lo. Mas primeiro Neemias saiu do conforto, ou saiu do palácio, e agora eu preciso arregaçar os mandos. Não dá para construir os muros, eu fico no palácio esperando que Deus construa por mim. Não dá para levantar novamente um povo se eu mesmo me levanto. Você consegue entender? Não dá para me tirar a trave do teu olho se eu erro no mesmo erro que você erra.
E a palavra de Deus está falando assim: olha bem, cuidado, para quando você for exaltar uma pessoa, você não tiver a mesma trave, a mesma. Como eu posso repreender uma pessoa se eu erro o mesmo erro dela? Eu posso ter outros erros, mas se eu vou repreender uma pessoa, eu tenho que ser livre pelo meio do erro dela, porque senão ela vai olhar para mim. Você comete mesmo. Como você que é meu irmão, assim, nem bem você está se ajudando. Consegue entender? E quando Neemias, como a gente viu, levanta Sanbalat e Tobias para questionar a obra. Vem cá, irmão. Ser sábio é muitas vezes olhar para reclamações, olhar para a murmuração de outras pessoas e ficar no silêncio. Por quê? Porque quando eu falo muito, eu estou falando por mim, eu estou me defendendo. Mas quando eu fico em silêncio, tem momentos, tá? Quando eu fico em silêncio, eu dou a permissão para Deus falar ao meu favor. Aleluia, Deus. Enquanto o homem se atrever a abrir a sua boca para resolver o que Deus quer resolver, Deus não resolve. Mas quando ele entender que não se trata do que ele acha, do que ele pensa, Deus desce e começa a levantar um muro. Eita Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! E agora a gente vai ver aqui o mundo espiritual. Presença. Preste atenção. Deus, Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. Ele deixou também uma promessa. Qual? Eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Esse Consolador, o sangue está na porta, amém? Mas o Consolador está dentro da casa. Aleluia! Você conseguiu já pegar, né? O sangue está sobre mim, mas o Consolador está dentro de mim. Aleluia! Eita Deus! O sangue está sobre, mas o Espírito está dentro, porque o sangue impede que Satanás me mate, me roube, tire tudo que Deus me deu, mas o Espírito me diz e me conduz ao caminho da perfeição. É Ele que anda comigo em toda a minha trajetória. É Ele que diz: é para a direita que você deve ir, é para esse caminho que você deve seguir. Deus está dizendo para a igreja: eu vou ter que derramar espírito de instrução. Instrução. Sabe quando Deus quer ver o vaso? Não é porque Deus quer ver o vaso chorando. Não é porque Deus quer ver o vaso caído. Não é porque Deus quer ver Jerusalém deserta. É porque Deus quer levar Jerusalém a reconhecer que ela é pecadora, a reconhecer que sem Ele ela não é nada, é apenas uma devastidão. É Deus querendo levar algumas pessoas aqui e dizer: é necessário às vezes eu quebrar o vaso para que o vaso seja refeito, perfeito, como ele era antigamente. É Deus dizendo também, já vou liberar, que a palavra profética diz assim para uma das igrejas de Apocalipse: é necessário voltar para as primeiras obras, o primeiro amor. Olha! Irmão, glória a Jesus. Glória a Deus. Vem cá. Foi a décima praga, que o anjo ia passar sobre o Egito. A gente vai entrar agora especificamente que o anjo ia passar sobre o Egito, e a casa que não tivesse o sangue nos umbrais, o anjo ia adentrar. Mas
casa que tivesse o sangue do cordeiro, o anjo ia passar direto. Só que você vai pegar essa mensagem, eu creio em nome de Jesus, que o sangue era passado nos umbrais para mostrar para o anjo que dentro da casa tinha um pessoal cheio de promessas. Só que também tinha pessoas que não estavam com o sangue nos umbrais, mas também tinham promessas de Deus. Só que Deus aí prefere honrar quem tem promessa e obedece do que quem tem promessa e despreza a promessa. O sangue pode ser passado em qualquer umbral, não foi feita a especificação. Tinha egípcios que foram salvos do anjo. Acontece aqui, irmão, não se trata apenas de passar o sangue, mas se trata de quem eu sou. Você consegue ler? O sangue automaticamente está na vida de quem obedece. O anjo passou, fale comigo, o anjo passou. Mas quem obedeceu a voz do Senhor, o anjo preservou a vida. Sabe por que você está aqui sentado nessa cadeira hoje? Que até agora o inimigo olhou e viu sangue. Sabe por que a gente está aqui hoje no culto de domingo, no culto de Santa Ceia? É porque um dia o inimigo olhou para você e disse: vou ter que destruir porque tem promessa. Eita Deus, Oh, aleluia. eita Jesus. Glória. Sabalá e Tobias olharam para Neemias e disseram: vou ter que destruir porque tem promessa. Só que o Deus que levantou Neemias disse: tem promessa sim, mas maior do que a promessa que ele tem é o Deus que sustenta ele dia e noite. Maior que a promessa é o Deus que levanta ele. Maior do que a sua promessa é o Deus que te dá provisão hoje. Maior do que a tua promessa é o Deus que te sustenta. E agora a gente vai apertar o cinto, porque não adianta ter promessa se eu não consigo andar na promessa. Não adianta ter querer vitória se eu não trajeto um caminho que é espinhoso. Jesus. Agora a gente aperta o cinto todo. Jesus. Você via Jesus. Lembra da mulher adúltera que foi pega em adultério? O que é que os fariseus queriam fazer com a mulher? Aplicar a lei. Amém? Aplicar a lei. Porque quem era pego em adultério tinha que ser apedrejado. Presta atenção. Aí a gente pode parar aqui e dizer: Jesus não faz nada pelo que aquela mulher fez. A gente pode dizer: Jesus vai limpar a vida dela e pronto. Só que não. Quando Jesus diz assim: quem tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou. Jesus olha para a mulher e diz: quem te condena? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Deus estava falando naquele ato de adultério: vai e não adultere mais. O que é que a gente entende? Uma vez que Jesus limpa a lama de nós, não podemos voltar para a lama novamente. Deus não julga coletivamente, Deus julga individual. Deus não pega um grupo e diz: vai que esse afastar, esse vai para cá. Não, é individual. Amém? Glória a Jesus. Glória. Onde eu quero chegar com essa mensagem é que aquela mulher, ela tinha sido perdoada. Só que a graça de Deus, ela é recebida constantemente, porque nós erramos e falhamos. Só que Jesus estava dizendo assim:
é um pecado específico, mulher. A lama que tu saiu, tu não pode voltar mais. E agora eu vou entrar mesmo, porque eu pratico, um exemplo, uma pessoa diz: pratiquei durante a minha vida toda, antes do meu convertimento, feitiçaria. Só que quando eu me converti, olha, eu começo a colocar a vassoura atrás da porta para o visita sair logo. Consegue entender a linha de raciocínio? Eu me converti ao evangelho, mas eu continuo colocando a minha Bíblia aberta no Salmo 91, porque eu aprendi na igreja católica que vai dar certo, Deus vai aliviar minha casa, porque essa Bíblia está aberta dentro dela. Vai ou não vai? Vai não. Não adianta deixar a Bíblia aberta. Se tu não tiver vindo, o inimigo arruma a porta, mata a tua família e leva tudo que você tem. É dura, né? É dura a palavra de Deus às vezes. Mas é isso. Se a gente não tapar as brechas do muro de Jerusalém. Sabe o que Tobias disse? Não estou vendo brecha. Neemias, ele foi um homem que tampou as brechas do muro, irmão. E ele está dizendo assim, um exemplo simplesmente é que a gente tem que tomar cuidado com as brechas que continuamente a gente abre. O inimigo não precisa de uma porta aberta. Ele não precisa de uma janela. Ele só precisa de uma. Tu sabe que eu já deixei algumas brechas abertas que eu tive que tampar as brechas. E posso confessar uma coisa? Diariamente eu tenho que tampar brechas. Diariamente você tem que tampar brechas. Para esse muro se tornar sólido, a gente vai agora falar um pouquinho, para a gente finalizar, em nome de Jesus. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é que representa o muro de uma cidade. Você sabe dizer? Toda a cidade que tinha nome, que tinha prestígio, que tinha riquezas, que tinha prosperidade, elas possuíam muros. Porque o muro servia para preservar a essência de riqueza que a cidade tinha. Uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. Jerusalém tinha muros, mas pelos seus pecados os muros caíram. Só que Neemias agora reconstrói o muro para dar uma identidade para Jerusalém. Agora vocês prestem atenção. Estou reconstruindo o muro para devolver o valor que vocês tinham perdido pelo pecado que vocês cometeram. Estou devolvendo o muro para vocês entenderem a identidade que Israel tem. Estou devolvendo o muro para você entender a essência que você carrega. E agora, irmão, vem profecia para a igreja. Estou vendo a igreja com as vestes brancas, porque as vestes brancas é que leva o homem até Jesus para ver ele face a face. Te provo na Bíblia. A Bíblia diz que sem santidade o homem não verá. Eita Jesus! O que é ser santo? O pastor só falou, é ser separado. É Deus dizendo, estou colocando o muro, estou separando Jerusalém das nações, estou separando Jerusalém da Síria, estou separando Jerusalém da Babilônia, estou separando a cultura, estou separando as vestes. Ei, irmão, vem cá, Deus se importa sim com vestes. Se importa. Quer uma prova na Bíblia? Adão e Eva ambos estavam nus quando eles comeram o fruto da ciência do bem e do mal. Seus olhos se abriram. Vem cá, preste atenção. Cobiça, inveja, lascívia, todos esses pecados entraram no coração do homem. E Deus viu, agora não pode mais ficar nu.
Foi que Deus cuidou? Vou preparar vestes para eles. Porque agora os olhos dele agora são contamináveis. Então Deus, vou ter que preparar uma veste para eles vestir. Porque daí então vai se nascer toda a genealogia. E vai nascer filhos e filhas. E eles precisam preservar o que eles perderam, que foi a inocência. Aí você olha, se Deus não se importa com o verso, você sabe que o homem, por mais que ele se aproxime de Deus, ele tem a sua vulnerabilidade. E Deus escolhe a pessoa que é cristã, tem que andar com modéstia. Por quê? Para não dar brechas, irmão. Só as brechas que a gente tem que tampar. Consegue entender essa mensagem? Não é que eu estou pregando usos e costumes, é que a Bíblia nos ensina a andar modestamente. Mas, vem cá, não adianta a gente se vestir bem, a saia do pé, sapato social, e o nosso coração estiver nu. Um pecado não anula outro pecado. Estejam modestos, mas também estejam com seus corações puros. A Bíblia nos ensina que o nosso coração tem que ser com o coração de uma, por causa dos atos ou por causa da inocência. Se muitas vezes dizemos, oh, se fosse eu fazia desta forma. Só que Deus, ele não se importa muito com a sua opinião, sabia? Ele se importa em fazer o que ele quer. Vem cá. Vamos supor. Se fosse eu, não passava só o sangue nos umbrais, eu passava na porta inteira. A palavra era para o sangue nos umbrais, irmão. A gente tem o costume de olhar para as coisas de Deus e dizer, dá para melhorar. Mas se a palavra de Deus é específica, faça aquilo ou faça aquilo, tem que se fazer da forma que Deus disse. Entrando na mesma palavra, a Bíblia diz que ai daquele que tirar um i, um ponto das Escrituras Sagradas. Porque a palavra tem que ser pregada do jeito que ela é. Queira você ou não queira, a palavra vai ter que entrar aí do jeito que ela é. Entendeu? Aleluia. Seus muros têm que ser construídos, mas têm que ser construídos em obediência à palavra de Deus. Glória. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, Jesus. Glória. A gente vai entrar para a terceira parte. Aqui a gente finaliza na terceira. Na terceira parte, acho que vai dar o quê? Uns 30, 20. Ó, a gente aprendeu sobre como construir um muro. A gente aprendeu como se comportar diante da construção do muro. Agora a gente vai aprender a como manter esse muro de pé. Pensa comigo. Não adianta ter instrução, não adianta levantar o muro e depois o muro cair novamente, não é? Fale comigo, todos em nome de Jesus. Eu vou aprender nessa noite a deixar o muro em pé. Eu vou aprender nessa noite a manter o sangue nos umbrais. Amém. Jesus é o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz, o maior rei. E quando ele estava na cruz do Calvário, completando a obra de Deus, ele precisava falar uma palavra para que a obra não se acabasse. Você vai perceber, quando ele está na cruz,
A última palavra é: está consumado. Ali era o selo dizendo para todos que a obra dele não poderá mais ser interrompida ou derrubada. Aleluia. Ali ele estava dizendo para cada um individualmente que a obra de Deus na sua vida não tem mais uma barreira que possa impedir de ela te chegar. E agora esse sangue que foi vertido, ele se espalha. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho que unigênito, para todo que nele crê não pereça. Vamos examinar o texto? Deus amou Deus não amou uma parte separada. Deus não separou agora os babilônicos. Deus não separou agora a África. Deus não separou agora a Espanha. Deus agora, Ele ama um. Sabe o que Deus está dizendo? Agora está englobado todos. Teve um momento, irmão, que Deus viu a terra. E esse é o nosso planeta. Especificamente, esse aqui é a nossa casa, a nossa habitat que a gente vive hoje. Deus olhou para o mundo, viu o mundo devastado como em Jerusalém sem muro, viu o mundo pecaminoso, cada um seguindo o seu próprio caminho. Aí Deus viu: é preciso pigmentar o mundo com meu sangue. Então agora o sangue está sobre todos. E agora, como deixar esse sangue presente em nossas vidas? Oração, santificação e a leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Às vezes o inimigo vai chegar até ti no teu deserto e dizer: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Às vezes o inimigo vai chegar no teu deserto e dizer: se tu és o Filho de Deus, já tira do monte, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Só que quando a gente ora e quando a gente se santifica e lê a palavra, a gente sabe dizer para o inimigo: nem só de pão viverá o homem. Estou mantendo o mundo de pé. A gente sabe dizer para o inimigo: não tentarás o Senhor teu Deus. Estou mantendo o mundo de pé. Estou dizendo para o inimigo: não vou adorar ninguém a não ser Deus. Estou mantendo o meu mundo de pé. Em outras palavras, estou dizendo para a igreja: só tem como manter o mundo de pé se a palavra de Deus for o alicerce. Não tem como manter o mundo de pé se eu não estiver firmado na rocha. Não tem como manter o mundo de pé se eu não pratico as palavras que Deus diz para me praticar. Oh glória! Vamos brincar. Para não fugir muito, mas a gente vai entrar nesse tema aqui. É que existiu dois homens, fala comigo, dois homens. Esses dois homens construíram um edifício. Um construiu seu edifício na areia. Repete comigo: na areia. O outro construiu na rocha. Fala comigo: na rocha. O que acontece? O mesmo processo que aconteceu com o edifício na areia, aconteceu também com o edifício na rocha. Bateu vento, tempestade, chuva forte, e o que estava na areia caiu. Mas o que estava na rocha, bateu chuva, tempestade, forte vento, mas continuou o quê? De pé. É Deus dizendo para você simples: mantenha o seu alicerce na rocha, porque a gente passa tempestade e vendaval, mas se a palavra de Deus tiver, sai da frente, tempestade, eu estou firmado na rocha. Oh glória! Eu preciso falar. 7 vai dar 8 horas, 8 e 10 e 10. Irmão, vem cá. A rocha
lugar sólido. Diga comigo, a rocha é um lugar sólido. Por que Deus quer dar solidez? Porque Ele não quer que você vá a qualquer vento de doutrina. Ele quer uma igreja sólida. Creio no fogo. Sou pentecostal, graça. Movimento é muito diferente de avivamento. Movimento não traz avivamento, mas avivamento faz ossos ter reboliço no meio do vale. Consegue entender isso? Movimento não provoca mudança, mas avivamento coloca osso no lugar que deve estar. Movimento não traz santidade, mas avivamento restaura um povo que era só osso e traz novamente a ser exército. Avivamento te faz pular, sim, mas também muda a tua vida. Movimento te faz pular também, mas quando chega em casa, quando sai da igreja, é aí que Deus quer ver os teus pulos, é aí que Deus quer ver a tua marcha, é aí que Deus quer ver as línguas estranhas, é aí que Deus quer ver a profecia. Ambiente de igreja é lindo, muito fácil pregar aqui, irmão, mas experimenta pregar para o alcoólatra, para o drogado, para o prostituto. Se tu não tiver com o espírito que tu está aqui, não vai adiantar. Tu vai ser envergonhado, varão. Vem cá, o tempo que está cheio aqui no altar. Olha o tempo que transborda também lá. Eita glória! Se eu não transborda lá. Aconteceu aqui, eu vou tentar dar um breve testemunho. Na clínica onde eu trabalho, existia uma pessoa que precisava de uma palavra. Sabe que as maiores experiências com Deus não acontecem aqui, mas acontece lá onde ninguém vê, ninguém contempla, ninguém examina. Você sabia que as maiores experiências com Deus não estão nas vitrines da vida? E essa pessoa precisava de uma palavra, porque tinha depressão, e ela queria chorar, estava tudo preso, mas não conseguia chorar. Aí eu tive que pregar. Sabe o que eu disse? Às vezes Deus leva a gente para o fundo do poço. Deus leva a gente longe dos nossos irmãos e da nossa família, só para nos quebrar por inteiro. E depois de quebrar, Ele não deixa quebrado. Ele desce lá no fundo do poço, resgata e te faz novamente um vaso para ser honrado. Naquele momento, essa pessoa chorou, tirou tudo que estava preso por dentro. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só pregada em um altar, mas ela é pregada para vidas e por vidas. Sabe o que eu estou te influenciando hoje, nessa noite? Você nem sabe, mas muitos dos seus amigos estão hoje precisando ser alimentados por um pão que não é comprado na terra, mas é que é derramado, é dado pela graça. Irmão, a gente não pode ser egoísta, querer tudo da gente, tudo pra gente, tudo da gente. Quero mais poder, quero mais glória, quero mais unção, quero variedade de línguas, quero profecia, quero transbordar. Não, 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 não. A gente foi chamado para compartilhar aquilo que Deus nos deu também. A história das vasilhas que estavam sendo cheias de azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha o quê? Só parou o azeite quando as vasilhas estavam cheias. Sabe o que Deus está dizendo? Só vai ter um arrebatamento
Quando você enche as vasilhas que você não quer encher hoje. Oh, aleluia! Quando se completar o número, pregue. Glória a Deus. Eu creio. Bem pertinho. Eu disse que ia terminar 8h10 e vou cumprir. É 8h04. Vem cá, irmão. Rapidinho isso. A igreja de Jesus, ela foi chamada com um único propósito. Sabe qual é? Completar a missão que ele começou. Não foi ouvir falso profeta, não foi se espalhar em vento de doutrina, não foi para ser dividida. Entendeu? Não é só o ministério da colheita que vai subir. Às vezes lá dentro de uma assembleia vai subir crentes. Dentro de um Deus e amor vai subir crente. Entendeu? Eu falei assim às vezes, vai subir crente da Assembleia de Deus, irmão. O que eu quero dizer é que o reino de Deus é amplo, ele não é limitado a uma caixinha. Não está limitado ao ministério da colheita. Não está limitado a um Deus e amor. Não está limitado a uma Assembleia de Deus. Você sabia, irmão, que tem gente que vai conseguir chegar no reino de Deus estando dentro da igreja adventista? Sabe por quê? Porque se tiver palavra, essa criatura tem o poder de examinar ela. A palavra não é só pregada no altar, ela é pregada na leitura. Se o camarada está na igreja adventista, ele ouve um pastor pregando, Jesus é o arcanjo Miguel. Ele vai olhar na palavra e vai ver que Jesus é o Filho de Deus. Se o camarada ouve uma igreja adventista, Ellen White é comparada com os profetas da Bíblia. Ele vai ler na Bíblia que diz que a palavra de Deus ela já está fechada. Não existe mais cano para ser colocado sobre ela. Os 66 livros é a palavra que os céus e a terra passam, mas ela continua de pé. Você consegue entender? Só é enganado por doutrina falsa quem não lê a palavra de Deus. E aqui eu finalizo em nome de Jesus. Abençoe você que está nos assistindo pelas redes sociais. Que a graça do Senhor chegue sobre tua vida, tua casa e tua família em nome de Jesus. Fica na paz. Que Deus abençoe.